Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Quinta-feira, começando mais um mês, né? O mês 7, mês de julho. E que seja um mês na presença do Senhor, que seja um mês, né, onde Deus possa nos dar sabedoria e, né, bastante discernimento nesses tempos tão difíceis, tempos obscuros, tempos onde a gente muitas vezes se surpreende, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, a vida vem e nos mostra que ainda falta muito para acontecer, muita coisa vai acontecer que vai nos surpreender, mas que a gente pelo menos não possa estar surpreso, né, com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mas para a gente não estar surpreso, a gente tem que fazer o quê? Tem que ler, tem que meditar, tem que refletir, né? Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que não só lê, mas que medita nela dia e noite. Então não adianta só eu folhear a Bíblia, só eu passar, né? Mas eu tenho que realmente refletir, eu tenho que realmente analisar, né? Pensar, né? Vamos dizer, degustar, é algo realmente para ter prazer em ler a palavra do Senhor. Não ler de qualquer jeito, ler rápido, porque quando a gente lê rápido, qualquer coisa, meu irmão, que a gente lê rápido, a gente jamais vai entender. Até uma simples tirinha, um simples gibizinho, alguma coisa, gibi não, né? HQ agora. Antigamente na minha época era gibi, né? Agora é HQ. Então, a gente passa, é que nem uma prova. Olha, toda prova, seja ela matemática, geografia, história, geometria, sei lá, qualquer matéria, ela é interpretativa. Toda ela. Se você não entende a pergunta, jamais você vai conseguir responder de forma realmente correta. A não ser que você consiga acertar o chute lá, né? Chutar, mas se for de forma objetiva, né? A, B, C, D, E, pronto. Mas se não for, meus irmãos, realmente tem que interpretar. A Bíblia não é diferente, meu irmão. Então não é só ser meu paixão, não é só assim. Realmente refletir, meditar nela. Porque é dessa forma que a gente conhece mais a Deus, né? Se chega até o nosso Deus. Amém, né? Graça e a paz a todos, né? Como o presbítero Anderson aí estava falando, né? A importância, né? A importância de você ler a palavra de Deus, né? Afinal de contas, ela é o nosso alimento, né? O nosso alicerce. É nela que a gente encontra a revelação do Senhor. Para a gente também não ficar dependente, né? de pregações ou de outras pessoas, né? Lerem para você, ou você assistindo pregações, mas o importante é que você também leia. Não é que você não seja alimentado, você também é. Mas a sua leitura, o seu contato com a palavra de Deus, né? A sua intimidade com Deus ali na leitura é de suma importância. O que nós fazemos aqui, né, toda semana, trazendo aí o livro de Zacarias, né? Expondo versículo a versículo, capítulo a capítulo, né? Trazendo ali o seu contexto histórico, ensinando realmente ali, trazendo o que a palavra de Deus ali ela está falando, né? Não interpretando no nosso bel prazer, mas trazendo aquilo que o Senhor vem nos ajudando a cada dia na nossa leitura, no nosso crescimento, né? Que você também venha também sentir, né, esse prazer de você estar lendo, não só aqui conosco, mas em casa também, né? Temos o grupo de leitura bíblica aí acompanhada, onde você lê aí a Bíblia em um ano, né? Mas o ler a Bíblia em um ano não é o nosso propósito, mas você lendo, né? Mastigando os versículos ali, você lendo, meditando, isso é o importante, para que quando você virar a página, né, você tenha compreendido realmente o que está escrito, né? Lógico, também pedindo orientação ao Senhor, porque a Bíblia ela não é só um livro, né? Mas é um livro de revelação que precisa do Espírito Santo, né, para lhe revelar o que está escrito nela. Amém? A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, novamente aqui, né, trazendo aí esse capítulo tão importante de Zacarias, capítulo 10, mais uma vez, né, apontando aí para o Messias, e estamos aqui para aprender. Vamos aprender com cada livro da Bíblia, com cada versículo. É importante nós estarmos aqui, né? Quero agradecer a todos aí que estão assistindo, né?
especialmente aí nossa irmã Rosicleide, né? Nossa diaconisa Rosicleide, está sempre aí online, né? E a todos que estão entrando, que, como eu sempre digo, muitas vezes a gente não consegue ver até que a pessoa se pronuncie aqui, faça um comentário, a gente não consegue ver. Aqueles que vão assistir, né, pelo YouTube, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal. Esse canal Seminário Palavra da Verdade é um canal que tem esse interesse exclusivo de trazer a palavra de Deus, não da forma como a gente acha, não da forma que a gente queira, mas da forma que é. Amém? A nossa irmã Margarida também já entrou aí na live. A paz do Senhor, minha irmã, em nome de Jesus. E a todos uma boa noite, um bom estudo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar e dar início ao estudo de hoje. O irmão Jadson vai fazer essa oração inicial para nós. Amém, né? Oremos. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, para esse estudo, Pai, para essa leitura da Tua palavra. Ilumina, Senhor, a mente do presbítero Anderson, né? Conduza, Senhor, esta exposição da Tua Escritura, Senhor. Fala aos nossos corações, né? Que esta palavra encontre lugar em nossos corações. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, daqueles que vão assistir a gravação também, Pai, para que hoje sairmos daqui cheios, né, da Tua palavra e do Teu conhecimento. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, capítulo 10 do profeta Zacarias, né? Tem como epígrafe do capítulo aquele títulozinho, né? O carinho de Yahvé por Judá, ou pela sua nação, pelo seu povo, porque todos os 14 versículos, Deus está demonstrando aqui, né, que está, assim como a gente trouxe nos outros capítulos, o renovo do Senhor para aquele povo, né? Coisas que vão acontecer naquela época e que irão acontecer, né? Que fala muito sobre, vai falar aqui sobre também a questão do Messias, né? Sobre a vinda do Messias, sobre esse renovo, né? Trazer o renovo de Deus para o povo era o Messias, né? O povo achava que era, vai vir um rei, né, da linhagem de Davi, que vai nos tirar da tirania das outras nações e assim, né? Mas não é essa tirania que a palavra de Deus estava se dirigindo, mas realmente a tirania do pecado, a tirania realmente do inferno que estava, como se diz, logo ali, né? A espreita, daqueles que não tinham comunhão com Deus. Então, por isso que Deus enviou o seu Filho, né? Mas, como o próprio João escreve, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a gente sabe que Deus, ele vem desde lá do Éden, ele trouxe, ele foi a primeira profecia a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo, veio do próprio Deus. Que lá, né, antes mesmo de tudo ser criado, né, já tinha esse plano, né, esse plano maravilhoso da salvação, né, através da morte do Senhor Jesus. E a gente aqui vai ler esses 14 versículos, né, Deus falando sobre o carinho que Ele tem sobre o seu povo, né, sobre o que Ele vai trazer, né, para eles. E fala assim, capítulo 10 de Zacarias: Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e desprovidencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos. Os adivinhadores têm falas e visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que punirei os bodes, os líderes do povo, mas o Eterno visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará
como no seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá. De Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam na lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com eles e humilharão os grandes cavaleiros. Por enquanto, até aqui, meus irmãos, né? Que a gente vê o profeta falando, né, a respeito do futuro da nação de Israel. E ele faz um apelo ao povo: rogai ao Senhor pelas chuvas da primavera, que aquelas chuvas onde dá o crescimento, as chuvas, como diz aqui, da primavera, porque é o Senhor que fez o trovão, é o Senhor que fez a chuva cair, ele dá e cai sobre toda a humanidade e lhe providencia todas as plantas do campo. Então o profeta vem exaltando, né, e mostrando que Deus, ele é dono de tudo, ele é criador de tudo, ele é soberano, ele pode fazer todas as coisas. Que se a chuva cai, se existe o trovão, é porque Deus criou. Se existe as plantas, é porque Deus assim o fez. É bom lembrar que lá no próprio Éden, né, a chuva vem cair, né, provavelmente para realmente regar as plantas ali, para o crescimento das plantas, digamos, florescer melhor as plantas, no capítulo 2. Ninguém sabe que tempo teve, né, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, se foram anos, se foi um dia. A gente, Moisés coloca ali para a gente, não explica isso. Mas estudiosos, né, mais aprofundados, né, diz que existia uma grande diferença de tempo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, né, fala de tempo de criação. E a gente vê que o poder de Deus é tão grande que não existia chuva e mesmo assim existia plantas, árvores, existia tudo, mesmo sem ter a chuva. A chuva vem cair no capítulo 2, se você ler, mais na frente ler, né? E ali quando ele começa, né, o primeiro casal da terra ali a cultivar, né, a chuva vem para cultivar. E aqui justamente o que o profeta diz para a nação, né? Olha, orai a Yahvé, rogai a ele pela chuva da primavera, a chuva que realmente que fecunda, a chuva realmente que frutifica. É essa chuva que vocês têm que pedir. É a chuva do renovo, é a chuva realmente da bênção de Deus, que, como escreve Salomão, não acrescenta dores, enriquece e não acrescenta dores. Então justamente através da criação ali, através da natureza, o profeta está exaltando Deus e mostrando, relembrando ao povo: olha, o teu Deus criou o trovão, criou a chuva, por isso rogai a ele, porque é ele que dá a chuva sobre toda a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Todas as plantas do campo, de todo mundo é o Senhor. Por isso, rogai a ele, peça a ele, o adorem, o busquem. Então, esse versículo fala muito, o versículo primeiro fala muito do que o profeta aqui está, digamos, incentivando ao povo a voltar à adoração a Deus, a voltar à sua oração para aquele que pode fazer alguma coisa, para aquele que criou tudo, que criou as plantas e que providencia toda a humanidade, não só em Judá, mas Deus, como a gente sempre fala aqui, Deus é Deus de tudo, de todos, a pessoa querendo ou não, ele é Deus de tudo e de todos. É o retorno à dependência de Deus, né? A consciência de dependência de Deus, porque independente se a pessoa tem consciência ou não, todos nós, toda a humanidade, ela depende de Deus. Até o ar que a gente respira depende de Deus. E aqui é o retorno a essa consciência de que as coisas mais simples, como a chuva,
como um trovão, como o ar que a gente respira, como tantas coisas, e nós dependemos de Deus. Só estamos de pé porque o Senhor assim o quer. Porque o dia que Ele determinar que nós não estaremos mais, acabou. Então, isso fala muito aqui, né? Além de falar da questão dos ídolos, né? Que os ídolos são vãos. Os adivinhadores, né? São mentirosos. Eles dizem que estão vendo sonhos, que estão tendo sonhos, que estão acontecendo isso, que estão enxergando aquilo, mas é tudo mentira, é tudo ilusão da mente deles. E o verdadeiro Deus só existe um, aquele que criou tudo, criou o céu, criou a terra, criou tudo, né? É isso mesmo. Então, né, como já adentrou o pastor, né, no versículo 2, né, ele faz o comparativo, né? Primeiro ele fala sobre o real, o Deus verdadeiro, o Deus que criou tudo, e agora ele fala, quanto aos ídolos, são mentirosos, são fraudulentos. Né? Esses falsos mestres, esses falsos profetas têm visão que não vem de mim, não procede. Porque a gente nota que quando ele fala, né, na parte B do versículo 2, né, qualquer consolo que possam trazer é vão. Então eles estavam tentando trazer algum consolo, alguma, né? Porque, como a gente já falou, vale a pena a gente relembrar que o povo tinha recém-chegado do cativeiro, 70 anos de cativeiros. Existia uma aculturação, eles vieram com uma cabeça um pouco diferente, isso é fato. Existia ali, né, a gente vê no rol dos deuses ali babilônicos, né, deuses que eram para cada situação, para cada época do ano, assim como na mitologia grega também, né, no Egito também, né? Então aqui o profeta ele enfatiza, né, pede ao Senhor, porque Ele é o Deus, né? Trazendo assim que tudo aquilo não era aqueles deuses, era o Senhor, tudo ali provia de Deus. Isso mesmo. Assim como veio lá né, como bem disse Jadson, na Babilônia, antes mesmo, no Egito, eles já aprenderam. Por que vocês acham, meus irmãos, que no deserto eles pediram para Arão construir um bezerro de ouro? Do nada, de repente eles pensaram, sei lá, acho que vamos fazer um bezerro de ouro. Não, meu irmão. O bezerro de ouro, o bezerro lá significava a questão mais econômica, questão de fartura, de prosperidade lá no Egito. Tanto é que você vê símbolos de algumas empresas com um bezerro de ouro. Tem até o bezerro, né? O bezerro de ouro do programa Jovem Pan, que passa no final lá, né? Aí muita gente diz, por quê, né? Touro, né? Touro de ouro, por quê, né? É aleatório. Não, meu irmão, aquilo ali simbolizava um dos falsos deuses que o povo do Egito adorava, né? Ligado à prosperidade, ligado realmente à questão de riqueza, porque da provisão, tanto é que eles constroem com o quê? Porque você nota que o povo sai de lá, não sai de lá de mal bando não, meus irmãos, do Egito não, porque além deles sair, né, eles saem com tudo que tinha sido realmente tomado deles, né? Eles saem com todos os ouros, né? E justamente essas peças de ouro que eles fazem esse bezerro de ouro, né? Ou touro, sei lá, né? Mas a Bíblia fala bezerro, né? De ouro. Mas esse bezerro não foi aleatório não, meu irmão. Eles já tinham em semente já lá do Egito. Eles passaram muitos anos no Egito, né? Vendo aquela aculturação, aprendendo outra cultura, né? Aprendendo de outros deuses. Naquela época não existia Bíblia, não existia Torá, né? Ali ia ser escrito ainda, mais na frente. Então, eles vinham com o que tinha em mente. Por isso que Moisés chega para o povo, né? Moisés, você não é que Moisés chega, o teu Deus e tal, né? Aí, como assim? Moisés sempre falando meio que em segunda pessoa, disse, né? Não, por quê? Moisés estava lembrando, o povo, o teu Deus, Deus dos teus pais. Por quê? O povo passou muitos anos sem saber quem era Deus. Alguns, um ou outro,
que ainda tinha essa cultura, mas muitos já tinham se perdido do caminho, tanto é que ficaram no deserto. Foi 40 anos para Deus fazer, né, uma limpeza total naqueles. Então, esses deuses, aqui, como disse bem disse o nosso irmão Jades, comparativo, peça a Deus, esse é o verdadeiro Deus. Esses são falsos. Esse consolo que eles trazem aí, que eles fingem trazer aí, é vão. Esse consolo é vão. Peça a quem realmente consola de verdade, a quem realmente estava com vocês 70 anos e não deixou que vocês se perdessem os 70 anos que passaram no cativeiro. Porque geralmente, meus irmãos, quando uma nação ia para, era escrava de outra, por tantos anos ela se perdia. Não existia mais, como aconteceu com o Reino do Norte. Se perdeu o Reino do Norte. Se misturou, aí juntou, apareceu quem? Os samaritanos. Por isso que não se dão bem, os samaritanos e os judeus. Não sei hoje, que ninguém sabe quem é mais samaritano que não é. Então, o Reino do Norte foi praticamente extinto. Mas a promessa que Deus tinha feito a Davi de não faltar rei, de não faltar a sua linhagem, de ter continuado a sua linhagem, foi dita, foi realmente realizada, aconteceu e não faltou. Todos, depois do Reino do Sul, que passou 70 anos lá, mas quando voltou, foi a linhagem de Davi, do rei Davi. O Zorobabel é uma prova disso. Né? Justamente. Ele não era rei, mas ele exercia um cargo ali de governo sobre a cidade. Quando voltou, todo mundo perdido, ninguém sabia quem aquela coisa, então era o famoso aclamação, vamos aclamar alguém aqui. Então, meus irmãos, qualquer consolo que viria, deixa assim, qualquer consolo que estão dizendo aí, esses sonhos, não sou eu que estou dizendo que não. E ele fala, é por isso que vocês estão perdidos, é por isso que o povo vagueia como ovelha, desesperada pela falta de um bom pastor. Existe pastor e existe o bom pastor. Como o próprio Cristo falou, eu sou o bom pastor. E existem pastores por aí, meus irmãos. Não tem como a gente fazer um comparativo com o dia de hoje, é impossível. A gente fazer essa aplicação aqui, não é a aplicação final, mas é importante a gente falar isso aqui. Porque, meus irmãos, olha, tem muitos falsos pastores aí, mas o bom pastor só existe um, é o Senhor Jesus. Qualquer consolo que você esteja sendo aí levados a ter, digamos, olha, vem para cá que vai ter a oração pelas causas impossíveis. Venha para cá que você vai ter a oração para a sua empresa crescer, a oração para o seu marido voltar, a oração para não sei o que, é o óleo ungido, é o não sei o que. Isso são falácias, meus irmãos, são enganação, são os falsos pastores, dizendo que estão pastoreando, mas estão apenas tosqueando, pegando a gordura, como o próprio Jeremias fala, Ezequiel também fala sobre isso aí, dos falsos pastores. E hoje, como está assim, esses falsos pastores, É um consolo, esse consolo em vão, meu irmão, porque você vai até obter isso aí que você tanto procura, tanto quer, mas vai sentir o vazio, porque o verdadeiro consolo, só o bom pastor, que é Jesus, é que pode nos dar. Porque esses falsos pastores como esses aqui, eles são mentirosos, os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. E a gente vê até pastores sendo processados porque prometeram cura de filho de alguém, prometeram rios e fundos, mas o único que pode fazer, como o próprio Zacarias disse no começo, peça a ele, ore a ele, é Deus, meus irmãos. Então cuidado, meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo, com a promessa que estão te fazendo aí. Não vá, o diabo se aproveita do momento frágil da gente, do nosso momento de fragilidade, para nos enganar com falsas promessas. Nos enganar que ele vai ser bom, se eu vir para cá vai ser ótimo, eu vou fazer isso e vai ser perfeito porque
é de Deus, porque tudo tá se movendo a favor. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque a gente, assim como esse povo caiu, a gente também pode cair. Muitos vêm caindo, infelizmente, nesses falsos enganadores, nesses falsos pastores que apenas estão, né, querendo se beneficiar às suas custas. Então, muito cuidado, porque esse consolo, que essas promessas de que você vai ter isso, aquilo, outro, é vão. Porque o consolo do Senhor Jesus, esse realmente, como ele disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, para então que eu vou vos aliviar. Essas promessas de Senhor Jesus acabar todos os problemas, não, só vai acabar nossos problemas no final de tudo. Até Jesus voltar, meus irmãos, vai ter problema sim. Jesus disse que ia aliviar os nossos fardos, não tirar, é diferente. Pessoas pensam que a palavra é aliviar, não tem nada de tirar. Vou tirar os vossos fardos, não tem, não diz. É aliviar. Aliviar uma coisa, tirar outra. Então cuidado com as promessas de tirar todos os seus problemas. Não existe, meu irmão, não existe. Se estão te prometendo isso, estão te enganando. Cuidado, porque esse consolo é vão. Esses promessas são enganadores. Cuidado para quanto você está dando aí, porque eu nunca vi. Tudo tem um preço, né? E nessas igrejas, esses pastores sempre cobram um preço, sobre isso aí. Incrível, né? Que é isso, é X valor. Que é isso, então não é dado, é comprado. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Que Deus é dono do ouro do prata, né? Do ouro da prata, que tá assim. Por que vocês estão pedindo se Deus é dono do ouro da prata? Eu estou pedindo. Então, cuidado, meus irmãos, para que você não esteja, né, como muitos estão aí, né, sem pastor, vagueando, vai para lá, vai para cá. Infelizmente a gente conhece muitos, né, que estão aí vagueando, sem pastor. Por quê? Estão atrás de consolo que não vem de Cristo. Estão atrás, de sentir. Estão atrás de bênçãos materiais. Estão atrás de tudo, menos do mais importante, que é o consolo real, que é Jesus Cristo. Por isso ficam, como disse o profeta, tateando, sem pastor, batendo para lá, para cá. E a tendência é chegar onde? Como disse Jesus, um cego guiando o outro vai cair no abismo. Então, cuidado para que aquele que esteja te guiando, seja um cego, e você já está cego. Enquanto cego, não vai dar certo. Versículo 3 diz assim: ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que punirei os bodes, os líderes do povo. Então, promessa aqui para os bodes de hoje, né? Então, para esses pastores não. Jesus, a palavra diz assim: os pastores não, por bode. A minha ira se inflama contra eles. Então, são travestidos de pastores, né? E deixa bem claro aqui o texto. Ele começa chamando de pastores e depois diz: castigarei os bodes, né? Então, na verdade, são bodes travestidos de pastores. O que são bodes, né? O bode é um animal que ele contrasta na Bíblia com a ovelha, né? Então a ovelha é mansa, a ovelha é cordial, a ovelha obedece, escuta a voz do seu pastor, né? E o bode é desobediente, o bode ele dá amarrada, né? O bode é brabo, o bode é... Então é o contrário, né? É o contraste aqui, né? Então esses pastores, esses que se dizem pastores, na verdade a Bíblia está dizendo aqui que nem ovelha eles são bodes. Então veja a seriedade do versículo quando ele diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então o Senhor ficou irado. Por quê? Porque eles, além de ir por um caminho errado, ainda leva muita gente com eles. Todo pastor, meu irmão, minha irmã, ele é uma ovelha.
O bom pastor é Jesus, né? Existem os líderes que são colocados aqui, né? Mas o pastor dos pastores é Jesus. Então, todo pastor aqui, se ele não for ovelha, então ele é bode. É o que o texto está falando, como assim disse o pastor John. Então, se o pastor da tua igreja ele não é uma ovelha, então ele é um bode. Então, se afaste desse bode, porque bode dá chifrada, bode é brabo, como disse o pastor aqui. E eu sei isso por, vamos dizer aquela palavra, experiência de causa, né? Já que eu não criava um bode, olhava um bode de uma senhora, eu e meu irmão, e a gente levava muita caída de bode, chifrada, a bicha é marrento, bicha é brabo. Isso aí, bicha é realmente riento mesmo. A gente vê, né, até que o ensino, né, da palavra de Deus ele era muito requisitado, não é bem a palavra certa, mas ele era muito, como é que eu posso dizer, falado entre os sacerdotes, né? Ele era muito expressivo, sei que eu posso colocar essa palavra. Eles ensinavam, né? Tinham esse dever, no caso, de ensinar, de passar, instruir ao povo aquilo que era a vontade de Deus, né? E a gente vê que aqui esses pastores fala claramente sobre a questão da liderança, né? Aqui Zacarias ele vem chamando a atenção dos falsos líderes que, ao invés de chamar o povo ao arrependimento, trazer de novo o povo, né, para a vontade do Senhor, estavam levando o povo ao contrário, né? E isso claramente a gente vê o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Como já foi dito aqui, a gente vê como está um caos o mundo, né, evangélico em si, né? Cada um tomando para si sua própria doutrina e esquecendo de trazer as pessoas, né, de falar às pessoas a real vontade do Senhor. Não estou generalizando, porque a gente sabe que a verdadeira igreja do Senhor prega a palavra de Deus corretamente, né? E os pastores que estão aí pregando fielmente a palavra de Deus, eles sabem e conhecem o peso e a responsabilidade que é isso. Amém. E da parte B do versículo 3, né, até o 12, a gente vai ler em relação sobre o verdadeiro pastor, o bom pastor. Aquele que ainda vai vir, né? Eles estavam esperando naquela época. Mas aquele que ainda vai vir, eu falo no sentido daquela época, tá, pessoal? Esse bom pastor já veio, é o Senhor Jesus, né? Graças a Deus porque ele veio, porque ai de nós, destinados ao inferno, destinados a realmente a vida eterna, sim, mas um lago de fogo. Ele fala, né, justamente isso, o Senhor fala isso, a questão dos fariseus, né, quando ele encontra ali bate de frente. Tu, quando faz um prosélito, né, faz o filho do inferno 2 vezes, né, porque não ensinam ele a reta justiça. É velho. É uma palavra dura, né, do nosso Senhor, né, em cima dos fariseus. Interessante, né? Tanta palavra dura, Jesus sempre bateu, né? Então muita dura e não serviu, né? Exatamente. Não serviu. Só fazia inflamar mais a ira deles, né? contra o Senhor Jesus. Mas era para que tudo se cumprisse, né? Tem que se cumprir, né? Tem que ser daquele jeito. Então o plano de Deus, os planos deles, sim, não pode ser frustrado, né? Então é bom, eu gosto de frisar isso porque tem gente que fica, né, caindo nessas enganações aí, né? Seus planos podem ser frustrados. Não, a Bíblia diz que os planos de Deus serão frustrados, de Deus, não os meus, né? Porque aí tantos planos meus já foi frustrado. E o teu, pastor, já foi muito. Do irmão já também tá. Então, me desculpe, mas frustração tá no link concordei que a gente assina quando nasce. Quando a gente nasce, né? Link concordo. Aquelas cláusulas, né? Que a gente não pode mudar, né? Que eu nem leio mais, porque a gente não pode mudar. Né? Aqueles contratos, né, que se faz, principalmente com telefone, essas coisas, né? Você não pode mudar. Né? Então, essa é a vida. É frustração que a gente vai ter, né? Tristeza, até alegria também, mas o bom é estar com Cristo. O bom é tudo isso, sempre estar com Cristo. Seja na frustração, na tristeza, na alegria, né? Na saúde, na doença, sempre com Cristo. Tendo Ele como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador, é o mais importante.
Então, como eu falei, do verso da parte B do 3 até o 12, o profeta começa a falar sobre o renovo, sobre esse verdadeiro pastor, sobre o bom pastor, o que esse bom pastor, de onde ele vai vir e o que ele vai fazer pelo seu povo. Diz assim: mas o Eterno dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá. De onde vai sair? De Judá, da linhagem de Judá. De Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante as batalhas. Lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com eles, e humilharão os grandes cavaleiros. Então, uma pausazinha só aqui rapidinho. Versículo 5, nessa parte. Lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com eles, e humilharão as grandes. Então, as vitórias de vocês só vai vir através desse verdadeiro pastor. Todo consolo que vocês escutarem da boca, como foi dito no 2, é vão. Vocês vão caminhar comigo, vão vencer por causa de mim. Tá dizendo, o profeta está falando aqui em relação ao Senhor, porque o Senhor está com eles. Vitória sem Deus, sem Cristo, meu irmão, não há. Não existe essa vitória. A verdadeira vitória. Você pode achar que você conseguiu comprar um carro novo, é uma grande vitória para você. Você conseguiu se libertar de algum vício, é uma grande vitória. Não estou dizendo que não é, mas o sentido aqui é uma vitória realmente espiritual, uma vitória diferente. É isso que o profeta está falando para o povo. Claro que o povo está achando que vai ser realmente algo mais puxado para o material, construção do templo, daquela glória toda, Só que não é bem assim. Então, ele está dizendo, vitória, lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com ele. Só vão lutar por causa disso. Israel sempre venceu as suas guerras, como a gente falou aqui, por causa de Deus. Se Deus não fosse por ele, eles perderiam tudo. Verso 6: assim eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles. E serão como eu não tivesse rejeitado, porque eu sou Yahvé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e eu os ouvirei. Então, Deus falando aqui, através do profeta, que o bom pastor, o verdadeiro pastor que Deus está para enviar, ele vai ter compaixão. Agora eu tenho compaixão. Tudo que aquele tempo que vocês passaram de escravidão, no cativeiro, aquele tempo que vocês pensavam que eu tinha esquecido de vocês, eu vou deixar de lado. E eu vou reunir o meu povo, o meu servo, o meu renovo, como a gente leu anteriormente nos capítulos. Ele vai trazer novamente o bom pastor, esse povo para mim, eu vou salvar. Verso 7: então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Os seus filhos o verão e muitos se alegrarão. O seu coração se rejubilará em Yahvé. Ou seja, a alegria deles, o seu coração se alegrará como se fosse de um vinho. Então, o vinho antigamente, como diz o provérbio, o vinho alegra o coração. Então, a alegria desse renovo, a alegria desse bom pastor vai ser tão grande que vai ser como realmente tivessem até, digamos, como tomado vinho, alegre por causa do vinho, mas vai ser uma alegria sóbria, uma alegria sem ter álcool no meio, sem ter confusão, porque o vinho é escarnecedor. Então, o excesso de vinho trazia isso, trazia uma falsa alegria, evidentemente, mas no final a gente sabe, quem já bebeu sabe como é que é isso. No final da cachaça sempre sai alguma confusão. Então, mas antes da confusão vem a alegria, e ele faz aqui uma espécie de comparação. Olha, vocês acham que estão alegres, então vocês vão se alegrar tanto que vocês devem estar embriagados.
a alegria é tão grande que eu devo estar embriagado, mas não é. É realmente a alegria vinda da parte de Deus, que Deus está para trazer sobre o seu povo. Assobiarei para eles, eu ajuntarei, pois eu os resgatei. Eles se multiplicarão e serão uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos distantes povos da terra, eles se recordarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Ou seja, por mais, que ele foi para a Babilônia, tantos povos, mas o remanescente, aquele ramo que confia em Deus, ele jamais vai esquecer do seu Senhor. Como a gente falou semana passada, eu acho, foi atrasado, do caso ali de Daniel e seus colegas que decidiram não se misturar com aqueles banquetes, porque lembraram a quem Deus servia. Muitos ali estavam se banqueteando, estou distante mesmo, está aqui, eu sou preso mesmo, eu vou seguir a ordem e pronto. Mas eles ali decidiram sempre tendo em memória a quem Deus serve. Então, tenha a memória, meu irmão, a que Deus você serve, seja onde você estiver. É como eu sempre falo, quem deveria não ver, vê tudo, que é o Senhor. Porque às vezes a gente se esconde do pastor, do amigo, da mulher, do esposo, do filho, da filha, alguma coisa que a gente faz. Mas se o marido descobrir uma discussão, alguma coisa, pode se resolver. Se o filho descobre, e Deus, meu irmão? Como é que a gente vai tratar com Deus? Porque é Deus que traz a nossa providência. É Ele que tem o poder de lançar tanto a minha alma como o meu corpo no inferno. E eu prefiro enganar ao meu irmão. Prefiro enganar Deus do que ao meu irmão, essas versões. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, meu irmão. Deus é Espírito. Lembre-se disso. Porque às vezes a gente tem em mente que está no interior, está em outro país, está em outro estado e acha que pode fazer. Não, meu irmão. Está no nosso quarto, está no não sei lugar, recluso, e a gente está ali, aqui, ninguém vai descobrir que eu estou fazendo tal coisa e tal, mas descobre, irmão. Por quê? Aquele que não deveria ver, porque é o que pode realmente nos punir, que traz a clara os nossos pecados ocultos, vê tudo. Antes mesmo que a gente pense em fazer, ele já sabe que a gente vai pensar em fazer e vai fazer. E é dele que vem realmente ele que traz o salário, que paga o salário do pecado. Então, lembre-se de que aqui Deus você serve, seja em qualquer lugar, trabalho, escola, faculdade, rua, em casa. 10. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Síria. Eu mesmo conduzirei para a terra de Gileade e do Líbano. E ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar todos. Então, novamente, naquela questão da multiplicação, como Deus já tinha prometido lá atrás a Abraão, no capítulo 12. E o retorno do povo, de todos os cativeiros, e sabemos que uma das promessas de Deus é reunir novamente todo o seu povo. Aqui fazendo referência também da tribo ali de José, como ele falava no começo ali, de Efraim, que foram totalmente dizimadas e espalhadas, como o presbítero nos falou. Se eu não me engano, Amós ou Oséias que falam do retorno desses povos que estão espalhados, voltarão, aqui fazendo uma clara alusão lá ao período escatológico aqui. Isso aqui a gente sabe que é uma questão, esse versículo mais, como disse o nosso irmão já, escatológico, como fala em Apocalipse, na reunião de todas as nações ali, ajuntando o povo, o povo de Deus foi ajuntado. Então, o profeta está falando dessa época aí, disso, porque é impossível naquela época, não aconteceu isso aí, todos os dias não foram, o povo não foi, mas naquele dia, o Senhor Jesus ele está, note, vale a pena lembrar que a gente está falando sobre o bom pastor, sobre Jesus aqui. Jesus que vai trazer essa reunião, que vai trazer tudo isso aqui, todas essas bênçãos aqui, multiplicação,
lembrança de quem é seu Deus, então é o próprio Cristo que vai reunir o povo. No verso 8 ele fala no começo, no que falou, eu lhes assobiarei, né? E os ajuntarei, né? Dando a referência de um pastor, né? Para chamar as suas ovelhas, né? Trazendo todos de volta. Isso. Aí verso 11 diz, né? Vencerei o mar da agonia, freirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Síria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, assegura Yahvé. Então tudo isso é esse renovo que o Senhor está trazendo, né? A promessa de novos tempos, através do seu bom pastor, através do seu servo, Jesus, o seu filho amado Jesus, é o que vai acontecer isso, né? Essas promessas, né? Aqui a gente viu que de onde vai vir esse renovo, né? De que tribo virá? Da tribo de Judá, né? E fala o que ele vai fazer, né? Vai reunir, né? Do retorno. Vale a pena salientar aqui que quando ele indica que Egito, a Síria, né, são profetas pós-exílio. Então, não existia mais o cativeiro do Egito, né, nem da Síria. Ele está só fazendo uma referência que até aqueles que estão lá, que se tiver algum lá, vai ser juntado. Lembrando ao povo desse, né, o mais antigo foi o cativeiro do Egito, né? Esse foi o mais antigo, passou mais tempo. Depois teve a Síria, né? E por último o cativeiro de 70 anos, Babilônia. Então, ele está falando que esse servo, o renovo do Senhor, o bom pastor, vai reunir todo esse povo, vai haver novamente multiplicação. Eles vão vencer porque o Senhor está com eles. O Deus deles vai estar com eles. O Deus deles lembrou, né, quando a gente lê no versículo no 6, né, porque eu vou fortalecer a casa de Judá, e os salvarei, e salvarei a casa de José. Judá, né, da linhagem de Davi, davídica, e José, né, como disse bem, Jacó ou Israel, né? José é uma árvore frutífera. Então era uma tribo muito importante de José, que foi dividida mais à frente, né, em Efraim e Manassés ali, né? Então é esse bom pastor, né, esse renovo que vai trazer tudo isso para esse povo, né? E no verso 11 fala, né, vencerei o mar da agonia, ferirei, né, o mar da tribulação. Então todas aquelas tristezas, amargura que o povo tinha, tudo que passou, esse bom pastor vai aniquilar, vai realmente, né, jogar fora, né? A arrogância da Síria será aniquilada, então, né, e todo o poder do Egito será destruído. Então, quando fala a arrogância e o poder do Egito, dessas duas nações que representam o cativeiro representa pecado, né? Quando entende isso aqui como pecado, é que esse cativeiro já tinha passado faz anos já. Então, mas Deus aqui está falando através do profeta, né, esse cativeiro que chama pecado, né, então ele nomeia, né, a Síria e Egito, será extirpado, será fora do meu povo, porque esse é o poder do Senhor Jesus, né, para aniquilar, né, como o apóstolo João fala, né, essa nossa primeira carta, 1 João, agora eu esqueci qual é o capítulo e versículo, que foi para isso que o Senhor Jesus foi manifesto, para desfazer a obra do diabo. Então, é isso aqui que Deus está prometendo para o seu povo, né? Desfazer a primeira coisa. O que foi a primeira coisa? O pecado de Adão atrás, que trouxe toda essa maldição, que trouxe toda essa guerra, todo esse pecado. O pecado entrou no mundo através do pecado de um só homem, mas também através de um só homem, superabundou a graça, né? Então, e graça essa que vai ser finalizada, digamos assim, né, na volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, passado aqui toda a parte cultural, histórica, né, as promessas que a gente falou aqui
de Deus para o seu povo, né? A gente agora entra em algumas aplicações. Algumas a gente já fez no capítulo, né? Lendo, e algumas eu separei aqui para o final, né? Então, e uma aplicação eu vou dividir em algumas partes aqui. A primeira aplicação é, meu irmão, Cristo é o único consolo. No verso 2 diz, né, a parte B, que qualquer consolo que possa trazer é vão. E por isso, é por esse motivo que vocês estão como ovelhas desesperadas, porque o consolo que vocês estão atrás é vão. É um consolo que pode até saciar a tua fome naquela hora. Você pode até estar saciado, mas Jesus é o verdadeiro consolo. É o caminho, a verdade e a vida. E esse consolo, meu irmão, o que é que esse consolo traz? O verso 11 nos diz o que esse vai fazer, o consolo nos traz. Esse consolo diz o quê? Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. Aí a gente linka ele. Eu gostaria que o Senhor abrisse aí, já, por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Verso 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Então, note, né, o link desse versículo aqui, 10:11, com esse, praticamente é a mesma coisa. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Síria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Ou seja, a primeira coisa, como fala aqui, foram canceladas, foram, né, destruídas. E se você ler mais na frente do capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver que e todas as coisas, né, foram feitas novas, né, novos céus, nova terra, novo tudo. Então, esse consolo, meu irmão, o único consolo de Jesus, esse consolo, lá no final, ele vai enxugar toda a tua lágrima, toda a tua dor, o pecado que nos incomoda, que nos atrapalha, o pecado que faz muitas vezes a gente não adorar a Deus da forma que Ele merece, que faz muitas vezes a gente se desviar do caminho, que faz muitas vezes a gente estar frio, estar fria, muitas vezes a gente realmente não consegue nem ler a palavra, vai ser aniquilado, meu irmão, minha irmã. Medite nessa palavra, medite nisso. Mas isso aí, só existe um que pode dar, só existe um consolo que pode fazer isso. Esse consolo se chama Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O bom pastor, a porta, como ele disse, que você, no capítulo 10 de João, que você entra, sai e existe pastagem bonita, verdinha. Então, meu irmão, consolo só existe um: Jesus Cristo. E é esse consolo que vai enxugar toda a nossa lágrima. É esse consolo que vai vencer para nós o mar da agonia, vai ferir o mar da tribulação. Todas as coisas difíceis que a gente, né, na nossa vida, a gente tem que enfrentar. E agora a gente passando por um tempo tão difícil, né, essa pandemia aí, onde a gente não sabe, pode ser contaminado no mercado, muitas vezes está em casa, na visita de um familiar, a gente vai trabalhar, pode ser contaminado, e a gente nem sabe se vai passar para a fase mais aguda ou não, se vai chegar a falecer ou não. Mas tudo isso, o nosso consolo, Jesus Cristo, né, essa agonia que a gente tem, né, da vida, de como eu vou pagar isso, como eu vou fazer aquilo outro e tal. Um dia, meu irmão, um dia, não hoje, um dia, tudo isso vai ser aniquilado. E vão ser constituídas para nós novas coisas, novos céus, nova terra. Então medite nisso, meu irmão, nesse consolo. E esse consolo também, meu irmão, como fala o versículo 12, né, nos fortalece, né? Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão. É no nome de Cristo, meu irmão. Tudo isso, como Jesus, farei em meu nome, porque ele mesmo disse, né,
João 15,6, 7, não estou enganado. Sem mim, nada podeis fazer. É nele, ele vai nos fortalecer. Esse consolo, além de enxugar nossas lágrimas, além de nos consolar verdadeiramente, de realmente promessas verdadeiras, genuínas, não enganadoras, ele nos fortalece. É através dele que estamos de pé. É através dele, meu irmão, de Jesus, que você vai poder suportar a dificuldade que você está passando. Seja ela financeira, seja ela na sua família, seja ela na sua saúde, no seu trabalho, seja onde for, meu irmão. O único que pode dar consolo para você estar de pé diante de tanta tristeza muitas vezes é Jesus. Mas eu ouvi que o pastor falou lá em que até aquela frase, né? Na presença de Deus até a alegria, até a tristeza pula de felicidade, não é isso, né? Pula de alegria. Não, porque me disseram que depois que eu aceitasse Cristo, eu não ia ter mais tristeza, tudo ia mudar e tal. Meu irmão, desculpe, você foi enganado, Mas não, como é que pode, Anderson? Leia, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a vida do apóstolo Paulo. Eu estava lendo, né, de Filipenses. E ele falando que ia mandar, acho que era Epafrodito, lá para os Filipenses para visitar aqueles lá, né? E ele disse: olha, eu vou mandar porque ele esteve muito doente, não sei como é o nome, muito doente, para que ele, né, alegre vocês e para que a minha tristeza, se ele morrer, a minha tristeza vai ser maior. Ou seja, quando ele disse que a minha tristeza vai ser maior, ou seja, ele sentia tristeza. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como estarmos nesse mundo e a gente não sentir tristeza, decepção, amargura muitas vezes, aflição, ansiedade. O que a gente não pode é deixar que essa tristeza nos domine, que a agonia nos domine, que a ansiedade nos domine. Aí é onde mora o pecado. É aí que a gente vai começar a ficar frio, vai começar a se desviar do caminho do Senhor. Quando a gente começa a ser dominado, quando o medo se torna meu Senhor, quando a agonia se torna meu Senhor, quando a ansiedade se torna meu Senhor, quando a tristeza se torna meu Senhor, aí realmente eu estou a um passo do grande abismo. Por isso, meu irmão, não é pecado a gente sentir tristeza, sentir agonia, ansiedade. O pecado é a gente deixar que isso domine nosso coração. Por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas essas obras, para nos dar vida e vida em abundância. Ele é a porta. Entre por ele, meu irmão. Saia por ele. E ainda assim você vai encontrar pastagem. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhum outro dá a vida para suas ovelhas. Foi o próprio Cristo que disse: eu mesmo dou minha vida, ninguém pode tirar. Ele era o Deus, irmão. Quem é que poderia tirar dele a vida dele? Ele se ofereceu. O verdadeiro consolo se ofereceu, né? E ali no meio daqueles lobos, né, como ovelha muda, foi ali para o matadouro, calado, para que a gente pudesse ter a oportunidade de vida eterna, da verdadeira vida, a vida eterna. Porque a gente estávamos fadados ao inferno, fadados à vida eterna no lago de fogo. E o Senhor, Deus, por muito nos amar, de uma tal maneira, como disse o apóstolo João, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, o verdadeiro consolo. Ele é o único consolo. Meu irmão, minha irmã, não procure consolo em outra. Não procure consolo no álcool. Não procure consolo no cigarro. Não procure consolo, meu irmão, com amantes. Não procure consolo com pornografia. Não procure consolo com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus. Ele é o único consolo. Meus problemas vão se acabar. Não, meu irmão. Mas Ele vai te fortalecer, como diz no versículo 12.
eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão. É no nome de Cristo que estamos de pé hoje, meu irmão. É no novo e vivo caminho que estamos, meu irmão, marchando rumo a Jerusalém, né? A Jerusalém celeste, marchando ao encontro do nosso noivo, do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, a sua noiva, está marchando ao seu encontro. Por isso, meu irmão, consolo é só com ele, é só Ele. Ele é o único consolo. Outras coisas que você pode fazer pode até te saciar naqueles minutos ali. Depois você vai sentir novamente o vazio, porque esse vazio aí que você sente, apenas um pode preencher completamente. E esse um, né, se chama Jesus. É o único, meu irmão. Então, espero que vocês tenham entendido. Não sei se alguns dos meus irmãos querem completar alguma coisa, então, mas o que eu tenho para falar para vocês é isso. O único consolo é o Senhor Jesus. Amém. Então, o pastor vai orar, finalizar a mesa apostólica. Amém, meus irmãos. Gratos a Deus por essa mensagem, por essa palavra, a qual Deus nos fortalece, né, a cada dia. A mensagem de Cristo nos fortalece. Muitas vezes a gente procura coisas mirabolantes, procura mágicas, procura adivinhações, profecias, tantas coisas, mas o nosso renovo está aqui, ó, na palavra pura, limpa, genuína, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite e que você possa receber essa oração e a bênção em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de aprendizado, por mais esse momento vivendo e nos alimentando com a Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Abençoa, Pai, cada um que ouviu essa mensagem nessa noite e aqueles que ainda vão ouvir. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa seus familiares com saúde, com paz. Mas principalmente, Senhor, oramos por salvação, por redenção. Oramos por misericórdia, Senhor, na vida desses que nos ouvem e dos seus familiares e daqueles que ainda vão nos ouvir. Misericórdia, Senhor, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós, Senhor, precisamos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Obrigado por tudo. Continua nos dando direção, como um bom pastor que o Senhor é, nos dando a Tua palavra, para que nós possamos chegar naquele dia e estarmos unidos numa só voz, Te louvando e Te adorando, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.